Olá! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em algo que pode transformar a sua vida de maneira incrível. Já imaginou como pequenas coisas podem fazer uma diferença enorme? Com base em várias passagens bíblicas, vamos abordar 12 pontos interessantes e descobrir que pequenos atos, palavras e gestos têm o poder de gerar impactos gigantescos. Está preparado? Então vamos esboçar a palavra de Deus. A vida humana pode ser semelhante a uma academia fitness. Imagine que os equipamentos estão prontos para serem usados, mas muitas vezes deixamos de utilizá-los por falta de entusiasmo ou disciplina. Sentimos-nos bem frágeis em proporção aos equipamentos que se encontram à nossa frente. E quando começamos a olhar pelo retrovisor da nossa pequenez, recebemos um comando e compramos o que não nos pertence. Mas a Bíblia nos orienta em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que diz: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Primeiro ponto, uma pequena nuvem, mas uma grande chuva. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44, está escrito: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Imagine a cena. Elias, após um longo período de seca, período esse onde se ouvem muitas viúvas, as mães já não têm como amamentar as crianças de colo, os gados e ovelhas não encontram pastagens devido à falta de água sobre a terra, sendo que a palavra havia sido proferida pelo próprio profeta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Deus cerrou a madre dos céus por um tempo determinado. Segundo a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Mas, diante da gravidade do problema, Elias envia o seu servo várias vezes para olhar o horizonte. Na 7ª vez, o servo vê uma pequena nuvem. Algo tão pequeno e insignificante, como uma nuvem do tamanho da mão de um homem, trouxe uma chuva tão abundante, encerrando a seca. Isso nos mostra que não devemos subestimar o poder das pequenas coisas. Uma ação aparentemente insignificante pode desencadear grandes mudanças. Antes de viajarmos ao próximo ponto, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Deixe um like e compartilhe com seus amigos para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos para você. Segundo ponto, uma pequena força, mas uma grande porta aberta. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 diz: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, Deus reconhece nossas limitações e mesmo assim nos dá grandes oportunidades. Ter pouca força não nos impede de alcançar grandes coisas quando somos fiéis. Neste contexto, os cristãos de Filadélfia haviam guardado a palavra de Cristo obedientemente. Podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que nos diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Houve uma persistência por parte dos irmãos de Filadélfia em guardar algo tão precioso que é a palavra. Imagine um corredor cansado, mas que continua na corrida. É necessário usar os 3 P's da vida: paciência, persistência e perseverança. Mesmo com pouca energia, ele é recompensado ao deparar-se com a linha de chegada. Terceiro ponto: pequeno no próprio julgamento, grande diante de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 diz: E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel?
e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, se via pequeno e insignificante diante de uma tão grande responsabilidade. Mas Deus permitiu que ele estivesse diante do trono de Israel. Isso nos lembra que, mesmo quando nos sentimos pequenos ou inadequados, Deus nos vê de maneira diferente. Ele vê nosso potencial e nos capacita para alcançarmos grandes coisas. Pense em como muitas vezes subestimamos nossas próprias habilidades, enquanto Deus já planejou grandes coisas para nós. Quarto ponto: uma pequena serva, mas um testemunho grandioso. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, embora sem uma identidade, sem pai, sem mãe e em meio ao anonimato da vida, foi a chave para a cura de Naamã, um comandante do exército da Síria. Este comandava com o seu poder sobre algumas tropas, mas não tinha o poder de comandar a lepra que alastrava o seu corpo. Aquilo que somos por fora não nos declara o que temos por dentro. Mas esta menina, embora pequena e aparentemente improvável, estaria passando uma informação que levaria Naamã ao milagre. Se havia uma menina tão pequena, diante de uma situação tão difícil, também havia um grande homem de Deus que se chamava Eliseu, que faria parte dessa história. Às vezes, existem lepras que querem impedir a nossa caminhada, tais como o pecado, a soberba, a prepotência. Mas há pequenos gestos ou atos de fé e testemunho que provocam um impacto enorme, como o dessa menina. Independente da nossa posição ou circunstância, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Quinto ponto: as pequenas raposas causavam grandes perdas. Cantares, capítulo 2, versículo 15, nos diz: Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As pequenas raposas representam aquelas pequenas coisas em nossas vidas que, se não forem cuidadas, podem causar grandes problemas. E sobre esse perigo, os irmãos da Sulamita já haviam pedido que Salomão apanhasse as raposas. Diversas vezes tinham visto rapozinhas entrarem sorrateiras nos vinhedos, dos quais cuidavam e destruíam as raízes, mordiscando-as. As vinhas do amor nascido entre o casal eram frágeis e precisavam ser protegidas dessas rapozinhas, as quais simbolizam os problemas da vida que podem atacar áreas conjugal, profissional, emocional. Pode ser um pequeno hábito negativo ou uma pequena negligência. Assim como essas rapozinhas podem destruir vinhas florescentes, pequenas ações ou inações podem ter consequências desastrosas se não forem tratadas a tempo. Precisamos estar vigilantes e tratar os pequenos problemas antes que se tornem grandes. Sexto ponto: um pequeno membro que causa grandes estragos. Tiago, capítulo 3, versículo 5, está escrito: Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um pequeno membro, formado por 17 músculos, sendo o único músculo voluntário do corpo humano que não se fadiga. Ela tem a função de ajudar a mover o alimento na boca e misturá-lo com a saliva para facilitar a quebra dos alimentos em pequenos pedaços, tornando-os mais fáceis de engolir e digerir. Mas ela tem o poder de causar grandes impactos, tanto positivos quanto negativos. Palavras são poderosas. Elas podem construir ou destruir. Um pequeno comentário pode desencadear uma série de eventos. É como uma faísca que pode incendiar uma floresta inteira. Devemos ser cuidadosos com nossas palavras, usando-as para edificar e não arruinar. Vejamos um grande exemplo do que foi dito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, que diz: Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. A pequena menina proferiu palavras precisas. No capítulo 5, versículo 3, havia comunicado à sua senhora
sobre um tão grande problema. Sétimo ponto. Um pequeno guerreiro, mas uma grande ousadia. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 14, parte A, 42 e 45 ao 46, fala assim. Versículo 14, parte A. E Davi era o menor. Versículo 42. E, olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, o menor e mais jovem entre seus irmãos, enfrentou Golias. Este nome vem da palavra em hebraico, galut, que significa exílio ou exilado. Golias era um gigante guerreiro, tendo quase 3 metros de altura. Assim, observamos que tamanho não é documento. Todo herói um dia vê sua força esfacelar. Todo gigante, por maior que seja, em algum momento se apequena. Todo pensador depara-se, cedo ou tarde, com suas loucuras. E todo líder, em sua caminhada, se torna menino diante do inexplorado. O pequeno Davi, de acordo com os registros, é possível constatar que teve pelo menos 20 filhos. Porém, foi em Hebrom que 4 dos muitos filhos de Davi nasceram. Essas 4 crianças, posteriormente, trariam grande tristeza à vida de seu pai. Essas crianças eram Aminon, que iria tirar a honra da sua meia-irmã Tamar, abusando-a. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 ao 14. A outra, por nome, Tamar. Absalão, que posteriormente mataria Aminon por abusar a irmã e lideraria uma revolta contra o próprio pai. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. Adonias, que também tentaria usurpar o trono de Davi. Esta história nos ensina que não importa o quão pequenos ou fracos nos sintamos, com fé, coragem e ousadia podemos enfrentar e vencer grandes desafios. 8º ponto. Pequenas coisas, grandes resultados. João, capítulo 6, versículos 9 ao 13, nos diz: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Um pequeno lanche de um rapaz foi multiplicado por Jesus para alimentar uma multidão. E isto nos mostra que pequenas coisas nas mãos de Jesus podem trazer grandes resultados. Este é o único milagre de Jesus que é contado nos 4 evangelhos. Observamos que era pouco demais para uma soma tão grande de pessoas, porque, se somassem as mulheres e crianças, dariam mais de 15.000 pessoas. E mesmo assim, o operar de Jesus em transformar coisas pequenas em quantidade se fez presente. E ainda sobraram 12 cestos, podendo deixar um para cada discípulo. Nunca subestime o poder das grandes contribuições quando são entregues a Deus. 9º ponto. Pequeno aos olhos, mas grande em sabedoria. Provérbios, capítulo 30, versículos 24 ao 28, diz assim: Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria: as formigas, os coelhos, os gafanhotos e a aranha, que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Em seu comentário sobre o texto, Derek Kidner diz que vemos aqui os 4 contrapesos para a fraqueza: provisionamento, habitação, ordem e audácia. Todas essas pequenas criaturas agem com diligência para promover seu próprio bem.
mesmo sendo seres irracionais, trabalham com inteligência e harmonia para se protegerem dos iminentes perigos. As formigas são um povo sem força, mas trabalham incansavelmente no verão para estocar alimento suficiente para o inverno, com seu labor preventivo. Os arganazes são mamíferos pequenos, do tamanho de um coelho, que se apressam para dar fuga nas fendas das rochas, onde se escondem quando a sentinela lhes dá o sinal de alarme. Os gafanhotos, embora não tenham um líder, marcham todos em bando e agem com rigorosa harmonia. O geco é um tipo de lagartixa tão pequeno que se apanha com as mãos, mas que audaciosamente frequenta palácios dos reis. Mesmo pequenos, esses exemplos são poderosos em sabedoria e estratégia. 10º ponto. Um pequeno tempo de espera. Então virá o Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 37, diz: Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Esperar pode ser difícil, mas a Bíblia nos garante que Deus não demora. Em seu tempo perfeito, Ele cumprirá suas promessas. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um pequeno período de espera pode parecer longo demais para nós, mas é apenas um momento na eternidade de Deus. Devemos manter nossa fé e paciência, confiando que Ele virá e realizará seu propósito em cada vida, independente da nossa pequenez. 11º ponto. Pequena fé, mas transformada numa grande bonança. Mateus, capítulo 8, versículos 26 e 27, está escrito: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27 diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em meio às grandes tempestades da vida, vemos nossa fé se apequenar ou desfalecer, procurando apoiar-nos em alguma coisa ou em alguém que nos ajude a sobressair da situação. Os discípulos eram homens experientes em embarcações em meio aos grandes volumes de águas. Porém, de repente, se levantou uma tempestade muito grande. O interessante é que o mestre estava no barco, mas permitiu que os açoites levassem o barco para um lado e para o outro. Às vezes, a vida nos arremessa contra o cais, mas há uma âncora que nos sustenta, e essa âncora estava presente no barco junto com os discípulos. Todos no mesmo lugar, dentro do mesmo barco, passando pelo mesmo processo e experimentando o mesmo problema. O controlador dos barcos das nossas vidas bradou com sua voz e disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Repreendeu os ventos e o mar e se fez grande bonança. 12º ponto. Um pequeno princípio, mas um grandioso final de estado. Jó, capítulo 8, versículo 7, diz: O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Há conselhos que recebemos que muitas vezes vão na contramão da vida. E assim, não foi diferente o aconselhamento de Bildade para com seu amigo Jó. Jó estava passando pelos desertos da vida, noites escuras, dias difíceis, momentos de solidão. Talvez seu melhor amigo fosse um pequeno caco de telha. O seu fenômeno, RAM, ou seja, o registro automático da memória, já não absorvia e processava tantas informações, devido à gravidade do problema que cada vez mais se alastrava. Era uma aprovação divina, devido à sua honestidade e fidelidade. No capítulo 1 do livro de Jó, versículo 8, diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Vale a pena ressaltar que as qualidades de Jó, mencionadas pelo Senhor, tinham um respaldo de grandeza fora do normal. Por quê? Pela etimologia da palavra, sincero significa sem cera, sem máscara, sem maquiagem, e também
a palavra reto, que não desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas anda no centro da vontade de Deus. A verdade é que os hematomas que estavam deixando marcas na vida de Jó estavam sendo expostos em uma pele momentânea. Porém, no seu segundo estágio, ele receberia uma pele transformada como a de uma criança. Em momentos de grandes dificuldades, alguém pode arrancar a nossa pele, mas não arranca aquilo que temos por dentro. Você não é do tamanho da sua altura. Pense grande. E assim, ao refletirmos sobre essas pequenas coisas que resultaram em grandes mudanças, vemos claramente o poder transformador das ações simples e da fé inabalável. De uma pequena nuvem que trouxe uma grande chuva à pequena fé que acalmou uma tempestade, a Bíblia nos ensina que o tamanho não determina o impacto. Se você se sente pequeno ou insignificante, lembre-se de que Deus usa as coisas pequenas para realizar grandes obras. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento e cada ato de fé pode ter um efeito profundo na vida das pessoas ao seu redor. Então, continue semeando essas pequenas ações e confie que, nas mãos de Deus, elas podem gerar resultados surpreendentes. Antes de sair, deixe nos comentários qual pequena ação você pode tomar hoje que pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Adoraríamos te ouvir. Até a próxima e que Deus abençoe grandemente a sua vida.